à escuridão e ao desespero da guerra, uma luz está brilhando em Gaza. Um ex-terrorista se converteu a Cristo. Imagine acordar uma manhã e ouvir sussurros pelo mundo de que algo inimaginável tinha acontecido em uma das regiões mais devastadas pela guerra no planeta. Uma terra de conflito, dor e divisão, de repente, se tornou o centro das atenções do mundo. Não por causa da guerra, nem por causa da política, mas por algo milagroso. Começaram a se espalhar relatos de que, no coração de Gaza, milhares de pessoas tiveram uma visão que desafiava toda a compreensão. Uma visão de Jesus Cristo. No início, o mundo descartou isso como um boato. Alguns pensaram que era propaganda, outros disseram que era um sonho. Mas à medida que os testemunhos chegavam, centenas, depois milhares, o peso do evento não podia mais ser ignorado. E se fosse verdade? E se em um dos lugares mais improváveis, Jesus Cristo aparecesse e mudasse a vida de milhares de pessoas em um instante? Antes de mergulharmos nessa história de tirar o fôlego, certifique-se de se inscrever no nosso canal. Assim você não perderá nenhum dos nossos documentários, onde a história, a fé e a arqueologia se unem para revelar verdades que continuam a abalar o mundo. Agora, vamos fazer uma jornada por Gaza e descobrir a história que deixou o mundo atordoado. Muitos muçulmanos estão procurando uma alternativa ao Islã. Eu acredito que vamos ter um grande avivamento, muitos crentes vindo. Já está acontecendo hoje. Por séculos, Gaza tem sido um lugar de agitação. Impérios antigos ascenderam e caíram em seu solo. Ela fez parte da herança dos filisteus nos tempos bíblicos, o campo de batalha onde Sansão uma vez derrubou os pilares do templo de Dagon e, mais tarde, uma região presa entre o Egito, Israel e Roma. Nos tempos modernos, Gaza permaneceu uma terra sitiada, marcada pela guerra, pela política e pela divisão. Milhares de vidas foram perdidas e milhões cresceram sem conhecer nada além de conflito. A religião aqui está entrelaçada em cada parte da vida. O Islã sendo a fé da maioria esmagadora, com apenas um pequeno remanescente cristão permanecendo. E, no entanto, a história tem mostrado que Deus muitas vezes escolhe os lugares mais inesperados para revelar sua glória. Como o profeta Isaías declarou, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Sobre aqueles que viviam na terra da escuridão profunda, uma luz raiou. Isaías 9:2. Será que Gaza, de todos os lugares, poderia ter se tornado o próprio palco onde esta profecia ecoou novamente? Tudo começou com algumas vozes. Famílias em Gaza contaram sobre sonhos e visões de um homem em um branco radiante, brilhando mais que o sol, que se autodenominou Isa al-Masih, Jesus, o Messias. Isso não é novo. Por décadas, missionários e pesquisadores têm registrado relatos de muçulmanos em todo o mundo tendo sonhos com Jesus. Mas o que aconteceu aqui foi em uma escala nunca antes vista. Em poucos dias, milhares se apresentaram, dizendo que haviam tido a mesma visão. Alguns disseram que o viram caminhando pelas ruas em ruínas e que a presença dele os encheu de paz. Outros testemunharam que ele os tocou, curando suas feridas e doenças instantaneamente. Mães afirmaram que seus filhos acordaram durante a noite, apontando para cima e dizendo que tinham visto o homem do céu. E à medida que essas histórias se multiplicavam, algo ainda mais assombroso aconteceu. Os corações começaram a mudar, um por um, depois em multidões, depois em milhares. As pessoas começaram a declarar sua fé em Jesus Cristo. Não apenas alguns testemunhos isolados, mas uma onda de transformação que se espalhou por toda a terra. Relatos estimaram que mais de dezenas de milhares de muçulmanos em Gaza e nas regiões vizinhas confessaram Jesus como Senhor em semanas após esses eventos. Esta não foi uma mudança silenciosa. Foi audaciosa, pública e imparável. Comunidades inteiras se reuniram para proclamar sua nova fé. Ex-imãs e líderes religiosos se colocaram diante de suas congregações e declararam: "Vimos o Messias. Ele está vivo. Ele é o Senhor." As palavras de Atos, capítulo 2, de repente, se sentiram vivas novamente, quando Pedro pregou e milhares foram acrescentados à igreja em um único dia. Aqueles que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e cerca de 3.000 foram acrescentados ao seu número naquele dia. Atos 2:41-40.
Mas aqui não foram apenas 3.000, foram milhares e milhares. Uma mulher descreveu sua visão dizendo: eu o vi parado em minha casa, embora as portas estivessem fechadas. Ele estendeu a mão e a dor que eu carregava em meu corpo desapareceu. Ele me disse: não tenha medo, eu estou com você. Desse dia em diante, eu soube que ele é mais do que um profeta, ele é o Filho de Deus. Outro, um jovem que antes gritava contra os cristãos, chorou ao explicar: eu sonhei com ele 3 noites seguidas. Na terceira noite, ele olhou para mim e disse: eu morri por você. Acordei tremendo. Não consegui mais resistir. Eu entreguei minha vida a ele. Histórias como essas se espalharam como fogo, convencendo até os mais céticos de que algo extraordinário estava se desenrolando. Cristãos em todo o mundo começaram a perguntar: isso poderia ser um cumprimento de profecia bíblica? As Escrituras falam de um dia em que toda nação ouvirá o Evangelho e multidões virão a Cristo. O profeta Joel escreveu: e depois derramarei o meu espírito sobre todo o povo. Seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos, seus jovens terão visões. Joel 2, 28. E em Apocalipse, João teve uma visão da colheita final. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Apocalipse 7, 9. Será que esta onda massiva de conversões em Gaza é um vislumbre daquela grande multidão? Poderíamos estar testemunhando o Espírito de Deus varrendo um dos cantos mais inesperados da terra. O mundo não podia ignorar o que estava acontecendo. Governos se apressaram em responder, sem saber como lidar com a situação. Líderes religiosos debateram ferozmente: isso era genuíno ou era engano? Meios de comunicação, tanto seculares quanto religiosos, lutaram para relatar os eventos sem viés. Alguns chamaram de o maior avivamento desde os dias dos apóstolos. Outros temeram que isso acendesse mais conflito em uma região já instável. Mas, independentemente da opinião, o fato permaneceu. Milhares de vidas de pessoas foram transformadas por um encontro que elas insistiam ter sido com o próprio Jesus. O que torna esta história tão profunda não é apenas o número de conversões, mas o lugar onde aconteceu. Gaza há muito tempo é vista como um símbolo de desesperança, uma terra esquecida por muitos. Mas aos olhos de Deus, nenhum lugar é quebrado demais, nenhum povo é perdido demais. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos: onde o pecado aumentou, a graça aumentou ainda mais. Romanos 5, 20. Se a graça pode se derramar sobre Gaza, se a luz pode brilhar nos lugares mais escuros, então verdadeiramente não há limite para o alcance do amor de Deus. Milhares de conversões, visões de Cristo no coração de Gaza, vidas transformadas, famílias curadas e uma região abalada até o seu cerne. Quer o mundo aceite ou não, algo extraordinário aconteceu, algo que não pode ser explicado apenas pela política, propaganda ou esforço humano. Isso nos desafia a todos a perguntar: e se for verdade? E se Jesus Cristo ainda estiver aparecendo, ainda curando, ainda chamando pessoas para si, nos cantos mais escuros da terra? Para aqueles que testemunharam não há dúvida. Eles o viram, eles acreditam, e suas vidas nunca mais serão as mesmas. Essa é a história de última hora que está abalando o mundo hoje. Se você achou este documentário revelador, certifique-se de se inscrever e ficar conosco enquanto continuamos a explorar como a fé e a história colidem de maneiras que nos deixam admirados com o poder de Deus.